paz do Senhor, meu amado, minha amada em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo aí o nosso ano profético, né, da comunhão, e ao longo deste ano nós vamos trazer aí, né, alguns estudos, alguns ensinamentos, e nesse mês de janeiro nós estamos fazendo uma meditação semanal. Você deve ter ouvido na semana passada, foi a primeira semana, o pastor Luiz falando sobre a base da comunhão e a intimidade com Deus, né, que nós devemos ter aí como princípio, a nossa base como comunhão com Deus. Eu creio que você assistiu. Se você não assistiu o vídeo do pastor Luiz, tá vendo esse vídeo, pausa ele aí, volta lá, procura lá e assiste o vídeo, porque vai fazer parte, uma sequência de mensagens, né, uma sequência aí que você vai, receber, durante o mês. Cada semana nós vamos postar uma mensagem, né, para você poder estar acompanhando. Então, volte lá para você poder acompanhar certinho, para você fazer essa meditação conosco. É uma meditação da semana, para a gente poder meditar durante a semana. No dia de hoje, nós vamos falar, para essa semana, sobre discernir e aprender a ouvir a voz de Deus. Nós, como eu disse, a gente aprendeu sobre a comunhão, e automaticamente, quando nós estamos em comunhão, quando a gente está ligado com Deus, quando começamos a nos conectar da forma que Jesus e Deus quer que nos conectemos com Ele, né? Com a palavra, com a oração, quando a gente começa a estar ligado, automaticamente nós vamos começar a ouvir Deus falar conosco. E isso é um assunto meio que complicado, porque às vezes as pessoas dizem, mas como você ouve Deus falar? Como assim você ouve Deus falar? A gente ouve Deus de algumas formas. Uma delas é através da palavra. Deus fala através da sua palavra. A outra forma é o próprio Espírito de Deus que habita em nós e muitas vezes nos dá o insight quando você está ali, né, quieto ali, aguardando, você recebe ali um pensamento, algo que você entende que aquilo é Deus falando com você. Mas para que você entenda isso, você precisa aprender a discernir, a aprender a ouvir. E eu quero te dar algumas dicas para que você possa ouvir a voz de Deus e discernir a voz de Deus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para ouvir a voz de Deus é estar em silêncio. Nós precisamos estar em silêncio, estar esperando Deus falar. Nós muitas vezes somos ensinados, né, que precisamos orar. E isso é muito bom, orar é primordial, mas a gente aprende que devemos orar, 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 orar e orar. E a gente acha que a oração é somente falar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, meu irmão. Orar, às vezes, é você ficar em silêncio para que você também possa ouvir Deus falar. O momento de oração, você precisa também, né, tomar posse aí de um lugar calmo, de um lugar em que você possa acalmar a sua alma. E eu quero te dar algumas dicas. Quando você escolher um lugar, a primeira coisa é desligar seu celular, porque se ele vai tocar, vai te atrapalhar, desligue ele. Também procure ficar num local onde ninguém vai passar, ninguém vai entrar, para não te atrapalhar. E aí você começa essa meditação. A palavra de Deus diz lá no Salmo 46:10 assim, ó: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. E aí a gente vai saber que Ele é Deus. Aquietar-se é essencial para ouvir a voz de Deus. Para que eu e você possamos ouvir a voz de Deus, precisamos nos aquietar. Num mundo cheio de barulho, que é o que nós vivemos, um mundo, né, na verdade, cheio de ruídos, de distrações. Meu irmão, é muito fácil a gente se distrair, é muito fácil perder o foco, porque nós vivemos cercados hoje com a tecnologia. É muito fácil a gente se desligar daquilo que precisamos ficar ligado. E muitas vezes é difícil se desligar para ligar naquilo que precisamos literalmente nos ligar, que é na intimidade com Deus.
Então, eu gostaria de deixar aqui algumas dicas para você. A primeira coisa é para que você reserve um tempo de meditação. Nós estamos na campanha de 12 dias, né? Se você não está participando, a gente tem falado para você tirar um tempo para orar, ler a Bíblia. E esse tempo de orar e ler a Bíblia, você também pode ficar pelo menos aí, eu vou dar uma dica, 5 minutos. Fique 5 minutos em silêncio. Talvez você diga, nossa, pastor, é pouco tempo. Ficar 5 minutos sem falar, só esperando ouvir, não é pouco tempo. Mas separe isso, tire um tempo do seu dia para você poder se desligar mesmo de todas as coisas e se conectar com Deus, com a palavra e ouvir Deus falando com você. Você pode, né, como eu disse, ouvir Deus falar através da Bíblia, através da palavra, das escrituras. Quando você está meditando, você vai ali receber algo de Deus, Deus vai falar ao seu coração, com certeza você vai ser iluminado pela palavra, você vai meditar naquilo que você está recebendo de Deus para colocar em prática, porque nós precisamos aprender, né, os princípios, e a gente está aprendendo aqui, comunhão com Deus, ouvir Deus, e eu ouço Deus para quê? Eu tenho comunhão com Deus para quê? Para praticar aquilo que Ele nos ensina, aquilo que Ele nos fala. Então, meu irmão, eu quero que você guarde algumas coisas aí, né, para que você possa começar esse princípio de busca em ouvir a palavra de Deus. Você vai precisar também orar a Deus. Você vai orar a Deus pedindo sensibilidade. Sensibilidade para que o Espírito de Deus que habita em você possa agir e você possa entender que é Ele entregando, né, algo a você, que é Ele colocando, guiando, te guiando na verdade. Ouvir a voz de Deus é ouvir o Espírito Santo que habita em nós. Eu e você precisamos aprender a ouvir o Espírito Santo, que nos dá esta convicção, que nos orienta, que nos guia. Sabe, meu irmão, aquele negócio que às vezes você está pronto para fazer alguma coisa, levantou, orou, e aí você sente algo dizendo, não vai por esse caminho. O Espírito Santo falando assim, ó, não vai por aí. Ouça, aprenda a ouvir. Aprenda a ouvir o Espírito Santo. Ele pode falar, como eu disse aqui, de várias maneiras, né? Pode falar de várias maneiras e nós precisamos entender como ouvir essa voz interior, essa voz exterior, né? Então você precisa aprender a ouvir essa voz interior que vem de dentro de você, essa voz de Deus que vai falar comigo e com você em nome de Jesus. Amém, queridos? O princípio de tudo é a comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, é a comunhão que vai nos levar a ouvir a voz de Deus. A comunhão nos leva à leitura da palavra e à oração. E aí, quando a gente está ligado, quando nós estamos cumprindo e obedecendo, com certeza começamos a ver os frutos de Deus nas nossas vidas. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado e abençoada em nome de Jesus. Eu quero encerrar dizendo para você, ou melhor, né, pedindo para você separar aí um tempo para que você tenha como meta nessa semana separar uns minutos de oração, separar uns minutos de meditação na palavra e uns minutos para que você fique em silêncio para ouvir a voz de Deus sem nenhuma distração, sem nenhuma alguma coisa te perturbando, alguma coisa te atrapalhando, que você possa discernir aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Fiquem na paz.